2012. Pela ordem, senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Nossa futura prefeita do nosso querido estado do Amazonas. Eu só não vou transferir meu título para lá porque minha mulher é candidata em Várzea Grande a prefeita. Caso contrário, eu transferi meu título para lá para votar em Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente. Se Deus quiser, tudo vai dar certo, tanto lá no Mato Grosso quanto no Amazonas. Senador, mas eu ouvi atentamente o que falava nosso companheiro, querido senador Davim, a respeito do desenrolar dos fatos dessa comissão durante o primeiro semestre. Mas eu quero que o senhor divida com todos nós esse mérito, presidente. Divida com todos. Mas esse mérito só é possível por conta da sua capacidade de organização. Viu, presidente? Eu já disse isso. Dissemos isso no final do ano passado, quando concluímos o nosso primeiro ano de atividades. Eu sou estreante aqui nesse Senado, apesar de ser parlamentar por mais de 20 anos, mas no Senado é a primeira vez que aqui chego. E quero lhe dizer também que, de todas as comissões, aquela que nos traz com maior alegria é essa. Não só pela pauta, porque é uma pauta vinculada à mulher, ao trabalhador. Aqui foi exatamente aqui que nós travamos os debates que tocam de forma mais profunda o povo brasileiro. É aqui, não é em outra comissão, é exatamente aqui. Agora, nos traz aqui com alegria também, porque a gente tem um presidente que trata todos iguais. Todos, as senadoras e os senadores. Nós estamos concluindo esse semestre e teremos um calendário especial durante o período eleitoral. Quero dizer a Vossa Excelência, já prestando contas, estarei aqui nesse calendário, pois Vossa Excelência convoque. Se convocar a reunião da comissão, pode contar comigo, que aqui estarei, mesmo diante dessa batalha eleitoral. Mas o Senado responsável, que é o Parlamento, o presidente Sarney, primeiro com o futuro político do país, porque a eleição municipal é uma eleição que interessa aos senadores, que interessa a todos, não é? E nós fazemos política, não é? Nós é que determinamos o destino do país. Então, não seria correto ficarmos apartados desse processo eleitoral, sendo ou não candidatos. Então, o presidente soube tratar com muito cuidado a nossa participação das senadoras e dos senadores nesse processo político importante, mas também dar oportunidade para que o Senado continue seus trabalhos. Então, nós teremos algumas semanas, né, durante esse período eleitoral. Tenho certeza que Vossa Excelência nos convocará e eu me antecipo para dizer que, mesmo candidata a prefeita da minha querida cidade de Manaus, eu atenderei o seu convite e estarei aqui para lhe ajudar a dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada mesmo. Conviver com o senhor senador Jaime Campos tem sido uma gratificação. Aliás, eu aqui nesse Senado só tenho grandes amigos. Isso é muito bom. Porque o tempo nos dá esse amadurecimento, né? E o amadurecimento mostra que cada vez mais a gente tem muito a aprender. E a gente aprende exatamente com aqueles que estão ao nosso redor. E parabéns pela equipe de trabalho, sempre muito solícita com todos nós. Obrigado, senadora Vanessa, como sempre, generosa, bondosa na sua fala. E a sua participação foi muito ativa e efetiva aqui nesta comissão. De maneiras que são palavras como essa que nos motiva muito mais a realmente fazer esse trabalho em conjunto com os senhores e as senhoras, na certeza que nós estamos dando nossa contribuição para o Brasil, principalmente nesses projetos, como a senhora me disse, mexe com a vida das pessoas. Às vezes o projeto não mexe com a vida, e projeto que mexe com a vida das pessoas nos toca profundamente. Eu, particularmente, sempre tive respeito pelo povo, tenho 5 mandatos, 3 de prefeito, 1 de governador, senador atualmente, e agora botaram até a minha velha, né? Você imagina, né? Depois, até a velha minha foi disputar uma eleição lá em função naturalmente de circunstâncias, realmente falando em termos políticos da cidade, que nós temos um compromisso, uma cidade com 300 mil habitantes, e, lamentavelmente, a cidade vai de mal a pior. Tivemos que recorrer a ela, fiz um apelo em nome do povo mais sofrido, principalmente das humildes, e ela que fez um trabalho competente 3 vezes como primeira-dama na cidade, depois como primeira-dama do Estado, e ali nós estamos nessa luta. Mas acho que é uma missão nobre. Eu acho que o exercício democrático, quando você vai disputar uma eleição, ele é fantástico. Agora, para aquelas pessoas que gostam de fazer política. Tem alguns que saem candidato por ser candidato, ou seja, achando que apenas participar de um processo político é comprar um
um penduricalho, alguma coisa na prateleira de um estabelecimento comercial. E não é verdade. Eu acho que a política e, sobretudo, o exercício do cargo, ele é importante. O cidadão, se fazer uma reflexão aprofundada, não tem coisa mais importante que você possa ser o gestor do seu município e fazer um trabalho que você, quando findar o seu mandato, você poder sair com a cabeça erguida, com a moral elevada, certo do seu dever cumprido. Por isso eu fiz um apelo à minha esposa, falei, olha, vai lá, nós temos que dar também a nossa contribuição, em que pese já estamos, eu com 60 e poucos anos, a mulher com quase 60, vamos dar nossa contribuição uma vez mais para a cidade. E torço para você, Vanessa. Sei que você vai ser uma grande prefeita lá em Manaus. Não tenho dúvida alguma pela sua experiência, sobretudo pelo seu compromisso cívico de construir ou resgatar, eventualmente, se não tiver algumas pessoas da cidadania no seu município, resgatar, fazer um trabalho, principalmente a questão da educação, pensando no futuro das nossas crianças, das futuras gerações, fazer um trabalho na saúde pública, em que o cidadão mais humilde possa ter acesso a um serviço público de boa qualidade, fazer trabalhos sociais, porque eu, particularmente, tenho a seguinte tese. Um governo não se realiza só pelas suas belas obras, que ou seja, muitas vezes é uma obra faraônica que enche as vistas, mas não afaga o coração do cidadão. Hoje nós temos um compromisso socialmente falando com o povo. Ou seja, eu particularmente tenho a sensação de que você tem que ir atender de perto o cidadão. Ou seja, fazer asfalto, fazer praças públicas, tudo isso é obrigação do poder público, não é nenhum favor. Agora, quando você atende uma demanda reprimida, sobretudo em campos de áreas sociais, que você vai beneficiar o cidadão, aí você, de fato, olha, eu estou atendendo o cidadão lá, ele particularmente, na medida em que nós temos que melhorar as condições, principalmente daqueles que estão lá, muitas vezes, abaixo da linha da miséria, que ainda temos um bom contingente no Brasil, em que pese o governo federal, através da presidente Dilma, do presidente Lula, do próprio FHC, fizeram um bom trabalho. Já minimizamos, naturalmente, nós temos acompanhado aquele número, aquele índice alarmante que nós temos no Brasil. Mas ainda precisa melhorar a questão da educação. O nível de ensino brasileiro, ninguém pode desconhecer, não é dos melhores. Ainda tem algumas pessoas que não têm nenhum grau de escolaridade, ainda são analfabetos no Brasil. E um país de 500 anos como o nosso, que tem um potencial fantástico, que é a sexta, a oitava economia do mundo. Nós não podemos conviver com esse tipo de situações que certamente só poderão envergonhar o nosso país e o seu povo. De maneira que eu estou torcendo para o senhor que você vai ser uma grande prefeita. Eu tenho percebido a sua sensibilidade aqui nesta casa, sempre procurando aprovar os bons projetos que vai atender o povo, principalmente classes de pessoas que precisam, naturalmente, de projetos que venham a contemplar, acho que uma grande parcela daquelas pessoas que estão à margem, naturalmente, de uma sociedade mais justa. De forma que eu torço e espero que o povo de Manaus, um povo inteligente, sabe, lhe dê essa oportunidade ímpar de ser, acho que a primeira mulher, de Manaus, prefeita daquela cidade pujante, que, sem sombra de dúvida, todo o povo brasileiro orgulha da sua cidade e do seu estado. Mas nós vamos aqui, no item 2, página 30, decisão não terminativa. A proposição, ou seja, é a autoria do senador Paulo Davim e a relatoria da senadora Vanessa Granzotin. A proposição é retirada de pauta para atender requerimento do autor de retirada definitiva da matéria, de acordo com o artigo 256 do Regimento Interno do Senado. De maneira, senadora Vanessa, que o senador Paulo Davim solicitou a retirada de pauta.